TV Câmara Campinas. Da TV Câmara Campinas, a partir de agora assiste diretamente do plenarinho da Câmara Municipal a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a inclusão de jovens no mercado de trabalho, que hoje recebe representantes da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa comissão é sob a presidência do vereador Jairson Canário. Acompanhe. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, também aos telespectadores da TV Câmara. Quero aqui agradecer a presença e fazendo parte também da mesa, a senhora Caroline Cotia, auditor fiscal do trabalho, órgão Ministério do Trabalho e Emprego. Quero agradecer aqui também a presença do senhor João Batista, representante regional, órgão Ministério do Trabalho e Emprego dessa região. A Câmara Municipal promove hoje a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho. A comissão presidida por mim tem como objetivo a discussão e análise quanto ao cumprimento das legislações federais, estaduais e municipais, que tratam da inclusão de jovens no mercado de trabalho. Os trabalhos são baseados na Lei de Cota para o Menor Aprendiz e no Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, que estabelecem normas para garantir a inserção de jovens no mercado de trabalho por meio de incentivo às empresas. O relator dessa comissão, o vereador Luiz Rossini, queremos agradecer a presença já. Os membros, os vereadores Sidão Santos, Gustavo Peta e Luiz Abico. Gostaria, desde já, passar a palavra, então, ao senhor João Batista, que já se faz presente na mesa. Ok, boa tarde a todos. Quero aqui agradecer o honroso convite feito à Gerência de Campinas para expor um pouco sobre o trabalho que é feito de aprendizagem. Saúdo aos presentes e a quem nos acompanha aí pela TV. Ao meu lado, a auditora fiscal Caroline, que é uma das responsáveis pela implantação do programa na gerência. O que nós temos sobre aprendizagem? A aprendizagem era estabelecida em normas legais que vêm desde a CLT. Qual é a finalidade da aprendizagem? A aprendizagem embora seja um instrumento normativo, uma exigência legal, ele tem dois aspectos importantes. Importantes para a empresa e importantes para o aprendiz, que é quem realiza a aprendizagem. Por que é importante para o aprendiz? Porque é a melhor forma, uma das melhores formas de preparar o jovem para desempenhar as atividades profissionais, introduzi-lo lidando com as diferentes situações do mundo do trabalho. E, com relação às empresas, é a possibilidade de formação de uma obra qualificada. Todos que se adentram no assunto da questão da mão de obra no Brasil sabe que um dos nossos problemas para o melhor desenvolvimento com relação às empresas, a qualidade do trabalho que é realizado, no Brasil uma das carências é a mão de obra qualificada. Então a aprendizagem é um instrumento muito adequado, muito próprio, para que o jovem possa, então, se qualificar e conseguir dar um retorno à empresa de uma qualidade de trabalho e, por outro lado, ele conseguir alcançar atividades de menor remuneração, buscar caminhos melhores de remuneração na sua vida profissional. E é um importante instrumento de inclusão. A gente sabe que o jovem está aí em plena discussão a questão da maioridade penal, né? Com a alegação de que o jovem pratica práticas criminosas. O que é verdade em um percentual muito baixo, né? Quem vai ver as estatísticas vai ver que a contribuição do menor para atividades ilícitas é muito pequena, né, em relação aos adultos.
Então, não se justifica toda essa ênfase com relação à responsabilização do menor. E também, de que vai adiantar para o país, né, identificar como criminoso o jovem, né, que tem todo um futuro para frente, toda uma vida a fazer. Então, é importante a gente utilizar outros instrumentos que a gente trate da inclusão desse aprendiz, e a qualificação profissional é a melhor delas. Não é o trabalho. Tá? O trabalho por si só ele tem diversos problemas, e o trabalho não é adequado para a criança, e ele só pode ser aceitável para o adolescente quando ele está ligado a um processo de educação, um processo educativo. Esse é fundamental para a criança e para o adolescente, é a educação. A educação somada à qualificação através da aprendizagem é um instrumento bastante aceitável. Normas legais nós temos várias, né? Quem vai entrar dentro desse assunto vai ter que se deparar com o estudo de todas essas questões, que vem aí desde 1943 com a CLT, os artigos 428 a 433. Nós temos na Constituição, que já é mais jovem, no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e na Comissão Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. São importantes dentro dessa questão do aprendizagem. Nós temos aí algumas leis, não vou ficar citando esses números todos aqui, e importante para a gente é essa portaria 723 de abril de 2012 e a portaria de 2007 e 2008, que estabelece, então, a forma como a aprendizagem tem que ser feita. Dá em detalhes como é que ela se realiza. Não só quais são as obrigações, mas como a aprendizagem é aceita. E eu coloquei ali no final um link, que é um link de um manual de aprendizagem, que está no site do Ministério do Trabalho, mas quem procura na internet hoje vai achar vários manuais, né, não só do Ministério do Trabalho, que trata em detalhes sobre como você pode cumprir com a norma de aprendizagem. Pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos que é proibido o trabalho a menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, aí a idade é 14 anos. Então, o trabalho do menor de 14 anos é proibido, ponto final, exceto na condição de aprendiz. O trabalho do menor de 16 a 18 anos é permitido, desde que não esteja relacionado com as atividades que estão nessa lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. É um decreto, né, de 2008, e ali ele está relacionado por setores e algumas atividades aonde não é permitido o trabalho do menor, mesmo esse abaixo de 18 anos. O que é aprendizagem? A definição do Estatuto da Criança e Adolescente é a formação técnico-profissional ministrada ao adolescente ou jovem. Essa formação ela é feita segundo diretrizes e bases da legislação de educação em vigor e é implementada por meio de um contrato de aprendizagem. De novo, reforço, a aprendizagem ela visa a educação. O trabalho entra como um complemento, já avisando a formação, a possibilidade desse adolescente entrar dentro do mercado de trabalho, mas já num nível mais adequado do que um simples trabalhador, né? O contrato de aprendizagem que está aí nessas legislações, ele é um contrato de trabalho especial, por isso tem que ser feito por escrito, é por prazo determinado, e o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito num programa de aprendizagem com formação técnico-profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral, psicológico. E o aprendiz cabe a ele executar aquelas diligências com zelo e com aplicação. Bom, uma observação aqui é que o aprendiz ele tem esse limite de idade que é até 24 anos, né? Menos de 24 anos. Esse limite não se aplica para o portador de deficiência. No caso do aprendiz, é possível, tem aprendiz portador
com deficiência, né? É PCD agora, né? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, então, ela pode ser também um aprendiz. E, nesse caso, não há limite de idade. Pode ter 50, 60, não importa. É uma exceção dessa norma. A formação... Como é que é essa formação técnico-profissional, metódica da aprendizagem? É uma formação em que essas atividades são pensadas do ponto de vista teórico e são programadas também do ponto de vista prático. Organizadas em tarefas de complexidade progressiva, como é qualquer processo educacional, né? Começando do mais simples e indo para maior complexidade, né? Associado, então, à ação prática que é realizada no ambiente de trabalho. Quem é obrigado a contratar aprendiz, né? São estabelecimentos de qualquer natureza e até 7, né? Acima, a partir de 7 empregados. Então, empresas, estabelecimentos que tenham 7 ou mais empregados já entra na obrigação de contratação de aprendizes. Tem uma exceção aí que a gente vai ver daqui a pouco com relação ao número de empregados. Qual é a cota? A cota é de no mínimo 5% e no máximo 15% dos trabalhadores em funções que demandam formação profissional. Esse cálculo é feito de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, que a gente vai mostrar, isso está acessível também no próprio site do Ministério do Trabalho. Quem não precisa contratar, mas pode, são as microempresas e as empresas de pequeno porte, as MEs e as EPPs. Então, essas são empresas que, em geral, têm mais de 7 empregados, muitas vezes, né? Então, a princípio, ela teria obrigação de ter a contratação de aprendiz. Só que, por ser uma ME ou uma EPP, ela está desobrigada de cumprir essa lei das cotas aí, digamos assim. Mas, se quiser, pode contratar. Quem está dispensado da cota também são as entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo a educação profissional. Segundo essa nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho, quais são as funções passíveis do cálculo da cota? São todas aquelas funções, exceção das funções de direção, de gerência e de confiança, e de funções que exijam habilitação técnica ou de grau superior. Então, cursos técnicos, cursos superiores, curso de engenharia, etc., estariam fora dessa cota. Aqui é como vocês podem acessar a CBO no site do Ministério do Trabalho para verificar se aquela função entra ou não dentro da cota. O programa de aprendizagem não pode ser feito por qualquer um, tá? Então, quem pode fazer um curso de aprendizagem? São empresas de entidades chamadas de entidades formadoras. Então, essas entidades formadoras está lá desde a CLT, prioritariamente, já são unidades formadoras, entidades qualificadoras, os serviços nacionais de aprendizagem, Serviço Nacional do Comércio, da Indústria, do Transporte, da Rural. E quando esses cursos não oferecem vagas suficientes, nós podemos ter as escolas técnicas e entidades sem fins lucrativos, com o objetivo de assistência à adolescente e educação, com registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, ou vai ser alguma entidade do Sistema 5S, ou vai ser a escola técnica, ou vai ser essas entidades. Essas entidades, elas têm que ter registro no cadastro do Ministério do Trabalho e também tem que ter cadastro no Conselho Municipal de Direitos do município, tá? Então, essas duas características tem que ter. Uma exceção para isso, que é no caso da aprendizagem acima dos 18, né? No caso acima de 18, não precisa ter, pode ser uma entidade não cadastrada, né? Mas eu acho que isso nem acontece, né? De regra. É uma exceção na norma, mas que a gente, na prática, não
não acontece. Então, essas entidades, elas têm que se cadastrar no Ministério do Trabalho e nós temos aí, então, o Cadastro Nacional de Aprendizagem, que relaciona todas as entidades que estão cadastradas no Ministério do Trabalho, portanto, aptas a fornecer o curso de aprendizagem. Digamos que a empresa procura ou recebe informação de uma empresa que se diz apta para fornecer aprendizagem, como é que ela verifica se é ou se não é? Entrando no site do Ministério do Trabalho e verificando se ela consta do cadastro nacional. Ou verificando no município, na comissão da defesa do meio ambiente, se existe o cadastro lá também. Né? Isso, doutora? Falar alguma bobagem aqui, avisa. Tá. Aqui tem os limites, né? Como é que tem que ser essa formação. Isso aqui já é especificação para a escola de aprendizagem, como ela deve apresentar os cursos para que eles possam ser aceitos pelo Ministério do Trabalho e ela possa, então, ser cadastrada. Tá? São detalhes aí com relação a essa escola. Então, como encontrar entidades formadoras com cursos validados? Entra no site do Ministério do Trabalho, vai lá na aprendizagem, cadastra informações, Cadastro Nacional de Aprendizagem. E lá você tem várias formas de procurar isso, né? Seja pela cidade, pela CBO, pela ocupação, pelo rol de entidades, município, enfim. A ferramenta permite a procura de várias formas. Como é que é, então... Opa, já estou muito longe. Na prática, então, como é que eu contrato um aprendiz? Então, já verifiquei a escola e tudo mais, e ela me indicou, então, uma pessoa para ser aprendiz. O que a empresa vai fazer? Ela vai anotar na carteira de trabalho, então ele é um empregado, né? Um empregado numa condição especial, mas é empregado. E ele tem que apresentar a matrícula e a frequência do aprendiz na escola, caso não tenha concluído o ensino médio, e inscrito no programa de aprendizagem. A contratação, embora permitida depois dos 18 anos, ela é prioritariamente na faixa de 14 a 18. A faixa acima de 18 para quando a empresa tem muitos setores onde se aplica a lista TIP. Então, um menor de 18 não poderia trabalhar. Então, é a opção que está na norma e caso ela demonstre que ela tem essa limitação, então a questão do maior de 18 passa a ser melhor avaliada. A prática, que nós estamos falando aqui de uma qualificação teórica e prática, ela pode ocorrer tanto dentro do estabelecimento quanto na própria entidade formadora. É o caso, por exemplo, do SESI, né, que tem oficinas e tal. Então, essa atividade de prática pode ser eventualmente feita na própria instalações da empresa que é qualificadora. Então, é a natureza especial, ele pode ser de no máximo 2 anos. De novo, o PPD tem uma exceção, que é 3, né? 3 anos. Contrato com duração igual ao programa e com aquela jornada, aquela carga horária estabelecida para o curso. O registro em carteira do trabalho. Existe uma exceção, existem 2 possibilidades. Ou ele é registrado na minha empresa, que eu estou contratando o aprendiz, ou ele pode ser registrado na empresa que está fornecendo a aprendizagem. Tá? Não sei qual que é mais comum. Mais comum é direto. Mais comum. É direto ou indireto? A direto é mais comum. Ou seja, o registro com a própria empresa. Quais são os direitos do aprendiz? Então, você tem o salário mínimo hora, salvo aquela condição em norma coletiva ou piso regional. Então, aqui em São Paulo, nós temos o salário mínimo estadual, né? E, eventualmente, dependendo do setor, metalúrgico, bancário, etc., você pode ter um piso mais favorável. Então, vai ser aquele piso mais favorável, se houver. Uma das vantagens para a empresa é que o fundo de garantia, no caso da aprendizagem, ele é menor. É 8% numa contratação normal e é 2% no caso do aprendiz. E o aprendiz também tem direito ao vale-transporte. Qual é a jornada do menor aprendiz? A jornada
incluindo teoria e prática, é de 6 horas diárias. Tem uma exceção que permite que seja de 8 horas diárias, mas aí tem que estar amarrado com a questão da carga horária, do currículo do curso que ele está fazendo. E mesmo nessa situação de 6 ou de 8 horas, é proibido que o aprendiz faça horas extras, horas extraordinárias. E é proibido também a compensação, que é trabalhar mais um dia para deixar para trabalhar menos ou não trabalhar em outro dia. Como é que é feita a rescisão do aprendiz? Normalmente ela vai ser feita ou no término do programa ou quando ele completa a idade máxima, que é aos 18 anos ou aos 24, né? E a rescisão antecipada? Pode-se demitir o aprendiz antes do término do contrato? Pode. Que situações? Quando ele tem um desempenho insuficiente ou não se adapta ao trabalho, mas aí não basta a declaração da empresa, é preciso de um laudo da entidade formadora. Quando ele comete alguma falta disciplinar grave, a CLT prevê essas possibilidades. Quando ele se ausenta na escola e perde um ano letivo, ou a pedido do aprendiz. Não existe a pedido da empresa, existe a pedido do aprendiz. A empresa, no caso, é quando se comprova essas outras possibilidades aí. Quem é que fiscaliza a cota de aprendizagem? É o Ministério do Trabalho e é através dos seus órgãos descentralizados. Nós temos as superintendências. Então, cada estado do Brasil existe uma superintendência geral do trabalho, as antigas delegacias regionais do trabalho. E as superintendências, elas podem estar divididas em gerências, antigas subdelegacias do trabalho. No estado de São Paulo, nós temos 24 gerências regionais do trabalho. Uma delas é a de Campinas, que abarca uma região de 34 municípios. Pega aqui a boa parte da região metropolitana de Campinas, e a mais alguns municípios que não estão incluídos aí na região metropolitana. A Instrução Normativa 97 de 2012, para quem está começando a se inteirar por assunto, é bastante interessante porque ela já contempla todas essas disposições legais previstas na CLT, no decreto de 2005, em portarias do Ministério do Trabalho e em outras interpretações doutrinárias que não estão em dispositivo legal. Com relação à fiscalização do trabalho desses programas, o programa pode ser descaracterizado e ser considerado nulo quando o fiscal verifica que aquele programa proposto para aquela atividade ou função que o menor e o adolescente está desenvolvendo não é efetivada. Então é previsto lá que ele faça isso e aquilo e tal jornada, e se verifica que não tem. Recentemente, uma colega que estava fiscalizando a empresa verificou que a empresa estava fazendo, ela não tinha nenhum escritório na cidade. Ela cedia aprendizagem, não tinha nenhum escritório, nenhum local, e ela fazia o curso à distância, por computador. Então, o aprendiz em casa, com o computador, acessava e fazia aprendizagem. Aí, fiscalizada e autuada, nesse caso a gente autua a empresa que contratou, nós não temos como autuar a empresa que estava prestando o serviço de aprendizagem. Autuada, ela inventou de alugar uma salinha e botou os alunos lá no computador do mesmo jeito. Quer dizer, outra maquiagem com relação à aprendizagem. Então, existe essa questão de empresas desqualificadas que tentam vender uma aprendizagem que não se efetiva na prática. Recentemente, uma grande empresa aí do setor de comércio foi autuada, depois numa ação do Ministério Público, acabou com uma condenação de 6 milhões de reais. É uma empresa com abrangência nacional. Aí não foi uma ação do Ministério do Trabalho só, foi no segundo momento junto ao Ministério Público. Acabou saindo lá uma multa bastante expressiva, porque ela não fazia, o menor ia para um local de trabalho para desenvolver determinadas atividades sob supervisão. É claro, se ele está aprendendo, alguém tem que estar ensinando e acompanhando a sua atividade. Como não havia isso, ele ficava fazendo qualquer atividade
fora do contexto do seu programa. Isso foi comprovado e houve essa questão aí, que envolveu até o Ministério Público, e essa multa bastante expressiva. Como é que funciona as gerências com relação a essa fiscalização? No caso da gerência de Campinas, nós temos alguns programas informatizados que nos permitem relacionar quais são as empresas que, pelos dados de RAIS, CAGED, etc., teriam que ter aprendizes, né? E conseguimos identificar também se tem ou não aprendizes declarados, tá? Com isso, a gente pode relacionar quais são as empresas que têm obrigação de ter cota e passíveis, então, de fiscalização para verificação, tanto se ela fez a contratação do número mínimo da cota que pertence a ela, ou se ela está cumprindo o programa de aprendizagem que ela informou estar fazendo, né? É feita uma notificação, que a gente chama de notificação indireta. Então, a empresa recebe uma notificação por correio e comparece ao Ministério do Trabalho apresentando a documentação referente à contratação dos menores e a questão da empresa que faz esse serviço que está prestando o serviço de aprendizagem. Essa, então, é a notificação indireta. Eu acho que agora você podia falar, né? Como é que está fazendo no programa? Já para a Caroline? Sem o slide? Vou acompanhando aqui. Pode seguir aqui, se estiver correto. Uhum. Como o Dr. João falou, a notificação é indireta e as empresas comparecem nos horários marcados, né, para apresentar a documentação. A fiscalização é feita com base no estabelecimento. Então, se a empresa tiver vários estabelecimentos, o cálculo é feito em relação a cada um deles, e não somando todos os empregados, considerando a matriz e filiais. Então, notificado o estabelecimento, feito o cálculo com base no sistema do Ministério do Trabalho, a empresa é notificada para apresentar as contratações e comprovar o cumprimento da cota. O cálculo é feito com base na CBO. A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. A empresa informa, quando faz a admissão de qualquer empregado, ela informa a CBO daquele empregado que está sendo contratado. Ela faz essa informação no CAGED e também na RAIS. Aí esse sistema ele busca essas informações e faz as exclusões devidas, que são aquelas que o Dr. João já falou, e aí a gente cobra a aplicação do percentual de 5%, que é o mínimo legal, sobre as funções que demandam formação profissional, que são as funções que a empresa... são as funções que são a base de cálculo para o cálculo da cota legal. A empresa tem um prazo para apresentar essa documentação e, se ela não cumprir, não comprovar o cumprimento da cota, ela é autuada. Além disso, a contratação, como o Dr. João Batista falou, está vinculada ao curso de aprendizagem. A preferência é pelo Sistema S, né? Se não houver curso no Sistema S naquele período que a empresa vai contratar, ela pode contratar nas outras entidades que ministram curso de formação profissional. Mas, preferencialmente, é o Sistema S. Por quê? Porque as empresas já contribuem para o Sistema S com o percentual de 1% sobre a folha de pagamento delas. Então, elas não têm custo no caso de curso que é ministrado pelo Sistema S. O custo delas é para pagar o salário do aprendiz e os outros encargos trabalhistas. Nas outras instituições, que são as entidades formadoras, já nessas, como a empresa não contribui, né, não faz parte do Sistema S, aí tem o custo também do curso, mais a remuneração e os demais encargos. Com relação ao mútuo, né? Aqui os dados. Aqui em Campinas, o total de empresas que tem potencial para cumprir a cota de aprendizagem é de aproximadamente 2.400 empresas. Desse número,
já foram fiscalizadas aproximadamente 20%. Como o Dr. João falou, a gerência de Campinas abrange 34 municípios e o total de auditores fiscais que estão aqui exercendo atividade de fiscalização externa, né? Aqui na gerência de Campinas são 11. Ok. Bom, esse é o nosso grande gargalo hoje, né? Apesar de a gente ter 11 auditores fiscais fazendo o serviço de campo, que nós chamamos, nós temos 2 que se concentram mais no aprendiz. Uma delas é a Caroline. E nós temos 34 municípios na nossa região. Então, não dá para ficar só na cidade de Campinas. Nós temos que verificar também a aprendizagem nessas outras cidades, né? Por isso que a gente tem um percentual aparentemente baixo para Campinas, né? Cerca de 20% do total de empresas já foram fiscalizadas aí. A Alice Grante Marzano, que aparece aí na tela, nós temos no estado de São Paulo uma auditora fiscal que coordena esse projeto de fiscalização e inserção de aprendizes, que é a Alice Marzano, que pode ser consultada, assim como a gente aqui na gerência, com relação à questão da aprendizagem. É isso que eu tinha para apresentar, eu agradeço a atenção, estamos à disposição aí para alguma... Estou deixando aqui a apresentação no computador. É 2 horas, professor. O meu teto chegou, mas se tiver alguma dúvida assim mais... Bom, eu só queria fazer o seguinte, eu queria agradecer, porque foi uma explanação muito importante para a gente, ainda mais nesses dados, 2.400 empresas aí, né? Só com 20% fiscalizado para a comissão, é esse o objetivo mesmo, né? Encontrar espaços. Bom, mas eu quero agradecer aqui a Joyce, Joyce Lima, né, de Almeida, Lino de Almeida, obrigado pela presença, viu, Joyce? Muito obrigado. Ela, conselheira municipal da Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Deficiência e Mobilidade Reduzida, que é a secretária Emanuela, né? Também quero agradecer o Emerson Miguel, conselheiro do Orçamento Participativo, ao qual tive muito orgulho de ser conselheiro por 3 mandatos consecutivos também. Sei que de lá vem muitas demandas que ajudam a melhorar a nossa cidade. Parabéns e obrigado pela participação. Também quero aqui registrar a presença do nosso companheiro Gustavo Peta, vereador, também membro dessa comissão, senhor Batista e Carol. E eu queria ver aqui com os companheiros aqui, passar a palavra para o vereador Iabico, para fazer alguma intervenção. Obrigado, senhor presidente, vereador Canário, cumprimentar aqui o vereador Rossini, vereador Peta, e cumprimentar todo o público presente, aos telespectadores da TV Câmara. É um assunto extremamente interessante, importante, né, a respeito de jovens, e cumprimentar aqui o doutor João Batista pela explanação e a auditora Caroline, né? Caroline. Esse assunto do jovem aprendiz, nós já... por volta de 10 anos, presidente Canário, nós já debatemos um tempo aqui na Câmara e o senhor está muito, assim, providenciando esse debate novamente, porque é um assunto que não pode deixar de ser debatido aqui nesta casa, não é? Há 10 anos atrás era um quadro, o doutor João Batista até poderá nos dizer, e hoje é um quadro totalmente diferente de há 10 anos atrás, né? Por exemplo, há 10 anos atrás não existia ainda essa portaria 723, que é uma portaria nova que regulamentou, estendeu a idade até 24. Naquela ocasião, doutor João Batista, era até 18 mesmo, né? A gente tratava exclusivamente da Lei 10.097/00, e em 2008, 2006, que foi a ocasião que nós estávamos discutindo, esse assunto ainda era relativamente novo aqui na cidade. A doutora Ana Miranda, que era, acho que era gerente, junto com a doutora Antônia, não sei se é a época do senhor. Ana Palmeira, exatamente. Ela que esteve aqui conosco, esclarecendo vários pontos. E nós estivemos em contato com várias entidades certificadoras naquela ocasião. E Campinas tomou conhecimento do assunto naquela ocasião,
porque a imprensa nos ajudou a divulgar e levou o conhecimento das empresas a necessidade de se contratar o jovem aprendiz, não somente para cumprir a lei, mas como interesse social, porque o jovem precisa dessa oportunidade de ter uma carteira registrada, e muitas vezes o jovem é quem sustenta uma família inteira com esse trabalho como aprendiz. Portanto, é uma lei extremamente importante, necessária que seja cumprida, mas além de ser cumprida, respeitada e ser vista com outros olhos pelos empresários. São quase 20 mil empresas, é isso, vereador Canário? 2.400, 20 mil seria excelente. 2.400, que além do tamanho da cidade, quase 30 cidades que vocês têm abrangência de fiscalizar, sempre é o problema da quantidade de auditores para se fiscalizar. Não é? Eu sou auditor da Receita Estadual, Caroline, sou seu colega, e eu entendo exatamente isso, o tamanho do trabalho que vocês têm pelo grupo pequeno de funcionários para cobrir todas as denúncias e a programação fiscal. É difícil para vocês, né? E quando vocês deparam com um problema muito grande, leva 6 meses para elaborar o trabalho, terminar e fazer o relatório. Então o corpo de fiscais é muito pequeno, mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo, além do necessário, a função de vocês. Eu gostaria de fazer 2 perguntas aqui, doutor João, ou para a Caroline, quem puder responder. Além do Sistema S, não é, que todos estão aí ativamente formando aprendizes, e das escolas técnicas, quantas entidades certificadoras temos em Campinas hoje? Quer dizer, aquelas que são as fundações e as não que sem fins lucrativos. Quantas temos em Campinas hoje? Eu queria só ter essa comparação com relação a 10 anos atrás, se aumentou ou diminuíram esse número de entidades certificadoras, todas credenciadas do CMDC aqui de Campinas. E também, qual a diferença fundamental, eu não tive acesso ainda, infelizmente, não tive tempo, dessa portaria 723 com relação às anteriores que foram substituídas, a de 2007 e 2008. Quer dizer, a 2002 é muito nova, muito recente, eu não tive, todas linkadas à única lei federal 10.097. Acho que não tem outra lei que esteja regendo o aprendizado no país. Então, essa portaria 723, fundamentalmente o que significa em termos de regulamentação. E quer dizer, 2, e mais uma pergunta aqui, Caroline, ou para o doutor João: quantos jovens, Caroline, o João, quantos jovens efetivamente estão contratados na cidade de Campinas? Quer dizer, quantos aprendizes nós temos em Campinas linkados, aí, contratados, registrados através dessas 2.400 empresas na cidade? Quer dizer, eu não sei, uma ideia, se são 1.000 jovens, 2.000 jovens, 3.000 jovens, 100 jovens, 200 jovens, esse número que é curioso, eu queria ter uma ideia. Pode ser? Obrigado, senhor presidente. Fala 64 registros, mas é registro de curso, não é? Aí inclui os cursos também. Pode falar. Fazendo uma pesquisa no site do Ministério do Trabalho, no Cadastro Nacional da Aprendizagem, a gente consegue fazer uma pesquisa com base em vários filtros, né? E colocando a cidade de Campinas, tem aproximadamente 16 cursos validados. Esses cursos, 16, instituições. Essas instituições, a maioria delas tem mais de um curso. 63 no total. No total aqui seriam 64 cursos ministrados por essas 16 entidades. Tem algumas que são mais recorrentes, assim, que a gente vê mais nas fiscalizações, ministrando mais cursos do que as outras. Mas todas estão com o curso validado no site, no Ministério do Trabalho. A questão da portaria, ela alterou o percentual da atividade, da carga horária, da aprendizagem. Ela aumentou a carga horária da parte teórica. Entendi.
Porque a aprendizagem é composta de uma parte teórica e uma parte prática, né? Como o Dr. João Batista falou, a parte teórica é feita na instituição e a parte prática na empresa. Dependendo do curso, o aprendiz já mescla atividades teóricas e práticas ao mesmo tempo. Ele fica alguns dias, por exemplo, numa mesma semana, ele fica alguns dias na empresa e outros dias na instituição. Outras instituições, não, ele já fica no Senai, eu não sei o Senai daqui, mas o Senai de Manaus, que foi a minha última lotação, lá no Senai de Manaus era 1 ano na instituição e no segundo ano o aprendiz ia para a empresa, fazer a parte prática. Essa alteração da portaria foi para investir mais na parte teórica, porque senão acaba desvirtuando o objetivo maior da aprendizagem, né? Que é a formação teórica e profissional. Exato. E também para não desvirtuar e virar uma mão de obra barata, né? Que na verdade assim, as empresas espontaneamente elas não cumprem a legislação, elas cumprem porque tem a fiscalização. Então, se não houvesse essa exigência de uma parte teórica maior, elas iam contratar realmente para ter uma mão de obra com custo reduzido, né? Com FGTS de 2%. 2%, 6 horas, piso mínimo. Isso, exatamente. Mínimo. E a última pergunta foi a respeito do número de aprendizes inseridos. O número exato eu não tenho, porque os nossos filtros, ele traz Ele traz o total de aprendizes inseridos na Superintendência de São Paulo. Ah, tá. Aí eu trouxe aqui. Ele considera a nível de superintendência, né? Não tem Você fala Estado de São Paulo ou capital? Ou por Estado de São Paulo. Não tem a divisão por municípios. Até tem no site do Ministério do Trabalho, mas o dado já está desatualizado. Ele tem até 2012. Aí ele traz por município. Em 2014, no Estado de São Paulo, foram inseridos 22.902 aprendizes. Em 2015, considerando o período de janeiro a abril, foram também no Estado de São Paulo, né? Foram 7.645. E aí ele faz uma divisão entre aprendizes que estão preenchendo vagas existentes e aprendizes que estão só sendo substituídos. Aprendizes que estão suprindo... ele chama aqui de inseridos em manutenção de cota. Seria substituição. A empresa já tem uma cota, mas os contratos estão terminando, aí ela faz uma substituição. Os aprendizes que estão preenchendo vagas seriam 5.110, de janeiro a abril de 2015. E os aprendizes inseridos em manutenção de cota seria 2.535, também de janeiro a abril de 2015. Ok, cara. Mas aí esses dados referentes à Superintendência de São Paulo. Isso. Bom, eu vou ter que pedir desculpas aqui. Podemos deixar essas coisas, né, Carolina? Claro. Né? Passo aí as mãos da comissão, esses dados que estão... Sim. E eu peço desculpa, mas o meu tem até as 2 horas. Assim, eu tenho uma coisa urgente para fazer. Mas nós estamos à disposição, viu? Para um outro convite, para 20, quem sabe não tem esse problema de casar com 2 atividades aí. Ok? Agradeço, hein? Muito obrigado. Nós agradecemos. Queríamos saber se a Carolina poderia ficar mais um pouco ou não. Eu também... Eu prefiro voltar em outra oportunidade, com um tempo maior também. Aí eu vim preparada para ficar o mesmo tempo que o doutor João. Porque se fosse problema de condução, a gente poderia até mandar levá-la até lá. Não, mas aí fica para a próxima e a gente vem com mais calma e a gente está à disposição também. Mas nós agradecemos muito a vinda de vocês. Aliás, eu queria talvez fazer uma sugestão. Eu sei que é importante a gente fazer aqui, porque fica registrado, gravado, né? E a gente tem oportunidade de que as pessoas que estão em casa também nos assistam, né? Mas se for o caso para facilidade, talvez a comissão se organizar e a gente pode ir até a gerência, né, e fazer algum questionamento mais pontual de dúvidas e tal no próprio espaço. Né, talvez a gente agradece já a disponibilidade do Dr. João Batista, da Caroline, mas enfim, se for para facilitar a gente vai ao campo. Sei. Concorda, Gustavo? Gustavo e a Bico, né? Tá bom, a gente faz isso. Bom, mas mesmo assim, nós gostaríamos até de ter uma fala sua sobre o assunto, Rossini, que é o relator,
Né? Ok. E depois, da fala, porque fica registrado, os telespectadores também, o programa está sendo ao vivo, a gente gostaria também de, depois da fala do Rossini, também, ver se o Gustavo Peta, e depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente também gostaria, porque, na verdade, essa comissão, a ideia dessa comissão é ir na linha do que a Bi colocou. A preocupação nossa é com o jovem que está fora do mercado de trabalho. Quando o Dr. João fala que no Estado, que os aprendizes que estão nas indústrias chega a 5.110, sendo que olha o tanto de jovem que a gente tem. Então, tem muito jovem na rua, tem muito jovem fora do mercado de trabalho, fora da... Né? E aí a gente sabe o que acontece quando o jovem não tem algum espaço para aprender, para trabalhar, né? E essa comissão é formada justamente pensando nessa linha, né? A gente gostaria de reverter um pouco essa situação. Então, essa comissão ela poderá também lá no final decidir aqui num projeto de lei, né? Assim, nessa ideia também, e também o papel de fiscalizar, ajudar a fiscalizar, porque se o município, através da Câmara, começar a fiscalizar também, vamos ter uns dados aqui de quais empresas que não estão cumprindo as cotas, e como é que a gente vai conseguir? Só através da fiscalização. Se eles não têm perna, não tem gente suficiente para isso, de repente a gente pode também fazer uma ajuda, né? Ajudar para que isso saia desse estado que está. Bom, vamos ouvir agora então o relator, o vereador Rossini, e depois o Gustavo Pedro, se alguém tiver alguma pergunta para somar e ajudar nesse trabalho, seria muito importante. Primeiro, cumprimentar o nosso presidente da comissão, né, o vereador Jair Canário, o vereador Luiz Abico, o vereador Gustavo Peta. Na verdade, alguns questionamentos que eu ia direcionar, né, para os profissionais aí da gerência do trabalho, emprego aqui de Campinas. Primeiro, eu queria entender melhor o conceito, né, a forma e até o fluxo do modelo aí de aprendizagem. Por exemplo, as empresas são obrigadas a respeitar a lei de cota, né? Mas a iniciativa de buscar no mercado esses aprendizes, não sei se cabe à própria empresa ou ela tem que aguardar essas entidades formadoras. Como é que é o fluxo, né? Onde que o jovem ingressa no sistema e como ele chega na empresa. Ele afirmou aqui que as empresas com mais de 7 empregados são obrigadas a oferecer cota de aprendizes, né? Exceto as microempresas e as EPPs, não é isso? Agora, todas as categorias de empresa têm essa obrigatoriedade de todos os ramos, serviço, comércio, indústria, construção civil, né? Eu queria entender um pouco disso, porque em algum momento da fala ele condiciona um pouco essa questão das cotas a algumas atividades, né, ou funções, né, que são permitidas, outras não, né? Como é que a gente, a partir dessa qualificação, pode determinar onde que vai fiscalizar, né? Quais as empresas que potencialmente podem oferecer maior oportunidade aí para os jovens aprendizes. Ela mencionou que aqui em Campinas nós temos 16 entidades, eu não sei se chama certificadoras ou formadoras, né? E eu também fiquei curioso para saber quais são, além daquelas do Sistema S, né? Quais são as outras entidades que hoje estão incluídas no programa aí de aprendizagem e que, de certa forma, devem estar recrutando, formando e encaminhando. Essa tarefa de encaminhar para as empresas, a responsabilidade da entidade formadora ou não. Eu queria entender melhor esse fluxo. Por isso que eu até sugeri, se fosse o caso, se alguém de vocês souber e puder me esclarecer, fico até feliz, porque eu confesso aqui um pouco a minha ignorância nessa área. E uma outra, nas falas aqui na apresentação, dúvida que me surgiu, que ele fala de contrato de trabalho especial, né? Quer dizer, que é firmado com a empresa. Eu acho que uma das condições é que ele esteja, ou seja, oriundo dessa entidade formadora. Alguma coisa ela mencionou, esse contrato de trabalho especial impõe algumas condições de encargos trabalhistas diferenciados. E a minha dúvida era saber, assim, qual o tempo máximo que alguém pode ficar com um contrato de trabalho no processo de aprendizagem? 1 ano, 2 anos? 2 anos, né? E essa extensão de 18 até 24 anos, né?
Na verdade, eu queria entender um pouco melhor o conceito, o fluxo, para entendendo isso, saber de que maneira que a comissão talvez possa fazer algumas ações, até de auxiliar essa fiscalização, porque com 11 auditores cobrindo toda a nossa região aqui, eu imagino que é humanamente impossível eles certificar. E eu agora, com esses dados, ainda não tinha feito isso, mas vou entrar também no site do Ministério do Trabalho e Emprego para ver se a gente consegue obter mais informações aqui da nossa região e tal. Assim, essas dúvidas que eu estou trazendo, para mim, particularmente, como relator, eu acho importante esclarecer, porque aí vai me dar melhores condições, obviamente, de elaborar o relatório, né? Entender principalmente o fluxo, né, e o objetivo central do Programa Nacional de Aprendizagem e qual a contribuição que nós, vereadores, Câmara Municipal, podemos oferecer para garantir que esse objetivo seja plenamente atendido. Eu vejo a preocupação do vereador Canário sempre, e eu quero me somar a essa preocupação, que é o fato de nós termos jovens na nossa cidade, muitas vezes com seu tempo livre mal aproveitado, ociosos, às vezes se tornando vítimas, né, do descaminho aí, de tráfico e outras coisas, né? E a gente quer saber se isso é por falta de oportunidade, né, por falta de conhecimento de programas que existem, se falta de incentivo, esclarecimento das empresas, né? Mas é fazer com que o objetivo dessa lei possa cumprir plenamente a sua finalidade e como é que a gente pode realmente fazer um esforço para garantir que os nossos jovens tenham a oportunidade de ingressar no programa, né, passar por esse processo de aprendizagem, desenvolver uma capacitação profissional, se inserir no mercado de trabalho com qualidade, né, poder construir seu projeto de vida, né? Então eu acho que o papel da comissão é nobilíssimo, né? Eu cumprimentei o vereador Canário quando ele propôs. E imagino que se a gente conseguir fazer um trabalho consistente, a gente vai poder sim dar uma resposta boa para a população de Campinas nessa área. Obrigado. Você quer pegar aquele microfone, Peta? Bom, antes de passar a palavra aqui para o Gustavo Peta, membro da comissão, eu queria colocar aqui, Rossini, que são 2.400 empresas, em média, com 11 auditores para fiscalizar, e essas empresas estão aí localizadas em aproximadamente 30 cidades. É quase impossível, né? É quase impossível acompanhar o trabalho, então, né? Por exemplo, em Campinas, nós temos muito mais que 2.400 empresas. Então, é entender um pouco isso, né? Quando ele fala 2.400, é porque talvez já tem um filtro, ou talvez nem todas. Eu acho que é entender essa lógica e a gente precisa aumentar o número de empresas aí cadastradas para poder utilizar o programa. Tem algo aqui também que confronta um pouco, viu, Gustavo Pedro? Porque ele diz o seguinte, que empresas com 7 empregados, o mínimo é 5 da cota, 5, a média 5%, né? Então, e a gente tem alguns dados da lei nacional, né? Que ela diz que, se eu não me confundir com a informação, ela diz o seguinte, que cada 100 que teria que ter 5, são 5%. Mas a gente entendia que a empresa acima de 100 funcionários, e pelo entendimento aqui, né? Por isso que eu falei que eu precisava entender um pouco melhor assim, o conceito também, porque na fala, não sei se da Caroline, quando ela tentou mostrar essa estratificação, parece assim que não são todas as funções passíveis de enquadrar no programa. Quer dizer, você tem que ter a garantia que aquela atividade represente assim, precise de uma formação, né, de uma qualificação profissional para o cara ser inserido. Por exemplo, acho que não pode ter aprendiz e vendedor. Estou aqui chutando um exemplo mais assim fácil, né? Queria saber, porque aí nós teremos todas as lojas, estabelecimentos comerciais, em tese, né, integrados no programa. Né? Entender um pouco qual é essa lógica de que para ele ser aprendiz, ele tem que estar exercendo uma função que na base ele tenha que ter essa qualificação profissional. Né? É isso que fiquei com dúvida, mas nós vamos pesquisar e vamos encontrar essa resposta. Bom, boa tarde a todos, Eu queria parabenizar
vereador Canário pela iniciativa, por presidir essa importante comissão aqui na casa. Cumprimentar o Canário, o vereador Rossini, o vereador Luiz Abico, o público aqui presente. Em primeiro lugar, eu me somo àqueles que agradeceram a presença do gerente João Batista Mâncio, mas talvez fosse necessário ele perceber um pouco melhor a importância de uma comissão como essa. Porque a comissão pode contribuir muito para o seu trabalho e para as suas responsabilidades. Evidente que eu não vou entrar aqui no mérito de outras responsabilidades, de outros compromissos, mas me pareceu um pouco limitada a visão dele sobre a importância dessa comissão e acho que nós, como vereadores, devemos nos esforçar para que realmente se perceba que o esforço dessa comissão é de contribuir com o processo. Porque, veja, qual é a minha impressão? O Estado acertou e é correto a ideia de se proibir o trabalho nessa faixa de idade, por conta da necessidade de você priorizar a educação, a formação, o lazer, nesse momento de formação das pessoas, né? Então, acho que o Estado está correto, isso foi até em um determinado momento um pouco polêmico, mas acho que hoje todo mundo, a grande maioria da população, entende que realmente na infância, na adolescência, você tem que priorizar e focar o estudo e a sua formação, o lazer, e ocupar o seu espaço com esse tipo de atividade. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a lei do aprendiz e todos esses esforços que existem não conseguem corresponder às expectativas geradas por esses programas. Era isso um pouco que eu queria dialogar aqui com o Ministério do Trabalho, né? Acho que o vereador Rossini já colocou algumas questões do ponto de vista da abrangência. Qual é realmente a abrangência? Primeiro, os cursos certificados dão conta da demanda existente? A demanda está reprimida por falta de informação ou não há demanda reprimida por esses cursos, que são, se eu não me engano, 16 cursos certificados, 16 entidades, né, que estão certificadas, né? Era preciso responder um pouco essas indagações, porque a impressão que se tem é que, primeiro, que ainda não há uma informação muito assim difundida ao conjunto da população, a demanda pode estar reprimida por falta de informação, né? E as empresas, né? Elas são fiscalizadas quando elas não correspondem às determinadas cotas ou não, né? Eu acho que são algumas questões que precisariam ser respondidas, né? Mas acho que a comissão deve fazer um esforço de ainda coletar algumas outras informações para que a gente possa apresentar propostas, né, concretas para contribuir com esse assunto, assim como foi feito alguns anos atrás. Eu não estava nessa casa, mas lembro do esforço do vereador Luiz Abico em colocar esse tema, em pautar esse tema, e agora a gente retomando também esse assunto, que é um assunto que persiste, né, como algo muito importante e que ainda não foi correspondido aos diversos anseios que existem na sociedade em relação a isso, tanto das famílias como dos próprios adolescentes e das empresas também. Então acho que a gente precisa encontrar melhor quais são os caminhos de fazer valer realmente tanto a obrigação das empresas como as expectativas geradas pelas famílias, que no momento em que isso foi proibido de maneira correta, mas também ficou um espaço, né? Porque numa sociedade ideal, o que você pensa, né? É a educação integral para as crianças, para os adolescentes, e só depois dessa fase a busca pelo emprego. Mas não é isso que o Estado consegue oferecer hoje. Na educação integral, a Prefeitura está dando alguns passos no sentido de oferecer educação integral. Mas a gente está muito longe de conseguir universalizar o acesso à educação integral. E também há uma pressão de dentro de casa, muitas vezes, para contribuição na renda familiar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e a gente tem que chegar a um equilíbrio
na solução desses problemas. Mas eu queria realmente parabenizar a iniciativa do vereador Canário e nos colocar à disposição para as próximas fases aí da comissão. Vou passar a palavra para o vereador Iabico um pouquinho. Presidente, só para ilustrar, eu quero parabenizar as palavras do Peta, do Rossini, vocês são fundamentais nesse debate, mas para que o nosso telespectador e o público aqui entenda da importância do emprego, do primeiro emprego praticamente para o jovem aprendiz. Na outra ocasião, Peta, estiveram aqui presentes, eu vou citar só um caso aqui de um depoimento da gerente de recursos humanos do The Palm Plaza, esse grande hotel que temos aqui na cidade de Campinas. Eles haviam contratado uma menina com 16 anos de idade como aprendiz, auxiliar de confeitaria na bela cozinha do The Palm Plaza, através da Comec ou Casa Santana, não sei qual é das duas. E quando ela completou 18 anos de idade, ainda como aprendiz, um salário mínimo, 6 horas por dia, né? Ela estava para ser dispensada, porque quando completa 18 anos de idade, a empresa não é obrigada a ficar com aquele jovem, mas pode recontratar. Aquela jovem, ela pediu, né, para que fosse contratada pelo hotel, porque no dia que ela estava ali assinando a carteira já de demissão ou de rescisão de contrato, ela contou a seguinte história, Peta, presidente Rossini. Ela tinha mais 7 irmãos, a mãe estava desempregada e o pai estava preso. E ela era a única fonte de sustento daquela família. Essa menina aprendiz, né? E o hotel, né, imediatamente reconsiderou aquela situação de desligamento daquela moça. Ela aperfeiçoou a técnica do aprendizado como aprendiz de 16, 18 anos naquele período no The Palm Plaza. Eles mandaram essa menina para a Itália para se especializar em confeites de bolo e hoje ela trabalha nesse hotel. Deve estar com uns 20 e poucos anos já. Mas ela teve início como aprendiz. E aquele período de 2 anos como aprendiz, ela sustentou uma família de 7 irmãos, a mãe não podendo trabalhar para cuidar das crianças, lógico, e o pai cometeu uma infração e estava preso. Então, se não fosse a condição de aprendiz, onde ela teve a oportunidade de aprender uma profissão, e se não fosse o cumprimento da lei através dessa empresa do Palm Plaza, que é fiscalizada com certeza, onde estaria esses 7 irmãozinhos, essa senhora, essa família e essa jovem? Hoje, com certeza, ela é uma grande profissional. Portanto, presidente, o senhor está de parabéns em retomar esse assunto. Essa é uma história só. Mas se o senhor convidar várias empresas que já cuidaram de aprendizes, eu tenho certeza que nós ouviremos histórias desse nível emocionantes e importantes para a vida de muitas famílias e muitos jovens. Então, parabéns para a comissão, dedicação, e eu tenho certeza que a população e o público aqui presente estará participando para que nós criemos, né, uma condição melhor para os jovens aprendizes aqui na cidade de Campinas. Quero parabenizar as palavras do vereador Peta, do Luiz Iabico, do vereador Rossini e vereador Iabico. Eu tenho certeza, eu não poderia deixar de falar essas palavras aqui, que Deus está no negócio. Por quê? Porque dentro da Câmara, assim que eu tive essa ideia aqui, eu fui conversar com Vossa Excelência. E o vereador disse para mim o seguinte: Canaré, é importantíssimo, eu já debati isso na casa alguns anos atrás, e é muito importante, é interessante, porque a gente tem vários relatos. Por exemplo, quando a gente discutiu aqui a questão da pedofilia, nessa mesa aqui, Gustavo Pedro, sentou uma mãe de Limeira que veio aqui nos dar o depoimento, da importância que era daquela questão daquela comissão da pedofilia, onde a gente alarmava que o maior perigo está do lado de casa. E é verdade, um cara que, no depoimento dela, como esse que Vossa Excelência deu, o cara que abusou e aprontou com o filho dela era o vizinho do lado da casa dela. Então, às vezes, a gente fica aí nos bairros, na região, porque a minha militância é mais na periferia de Campinas, como os vereadores também atuam na periferia de Campinas. E a gente só vê os dados alarmantes do crime e as pessoas falando só pode ser lá da favela, só pode ser daquele bairro, pode ser do Campos Elíseos, que nem favela é mais.
né? Como Parque Ozel já não é mais uma favela, é um bairro onde eu moro, tenho muito orgulho disso. Então, de todos os lugares, as pessoas criticam e criminalizam. Mas aí você não vê ações para ajudar, né, a reverter essa história, Rossini, a reverter, porque uma história dessa, da menina do Hotel Royal Palm Plaza, que é um grande parceiro, que tem muitos funcionários, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que o senhor Armindo Dias, ele é parceiro, ele tem muitos funcionários deles, moram no Ozel e no Monte Cristo, na Gleba B, e nós temos muitos orgulho disso. Então, a gente pega aí histórias de pessoas, eu posso dizer que essa lei não é tão velha assim, mas na minha idade ela seria muito importante quando eu fui criança. Porque eu me lembro que eu saí da escola com 11 anos e entrei num frigorífico que entrava 2 vezes por semana, 2h30 da manhã. E não tinha lei que não podia fazer isso. E naquela época só podia registrar a carteira com 14 anos. Então eu trabalhei alguns anos para depois registrar a carteira. Mas como é que uma criança com 11 anos pode entrar numa empresa, entra 3 vezes por semana, 2h30 da manhã, não tem horário para parar, 10, 9 horas da noite, depois você entrava os outros dias 6 horas da manhã. E você não aprendeu, que profissão você ia aprender? Né? Hoje não, a pessoa entra como um jovem aprendiz, né? Seu primeiro emprego, tem uma qualificação. Então, por isso que eu vejo que essa comissão ela tem uma importância muito grande, porque não tenho certeza, que a Câmara de Vereador pode ajudar a mudar essa realidade, com fiscalização. Quando nós fomos presidente da comissão análoga ao trabalho escravo, o que nós pegamos nessa cidade? Quantas coisas nós encontramos? Nós encontramos, às vezes, 15 pessoas morando nem dentro do cômodo de uma casa, na sacada da casa, sem fechamento, nas beliches com um banheiro só, sendo que a lei diz que cada grupo de 5 tem que ter um banheiro. Então a gente entende, Rossini, que essa comissão para nós, ela pode ser até que não deram tamanha importância. Mas qual que é a nossa ideia? Nós tínhamos várias perguntas aqui, né? Mas como ele tinha também um tempo limitado, que ele já deixou claro, eu quero propor aqui que a gente para a próxima aqui, a gente faça alguns levantamentos, principalmente, eu gostei da ideia do Rossini também, que de repente a gente pode ir até a casa deles. Eles vieram até a nossa casa, agora nós vamos até lá. Nós estabelecemos um tempo antes, formulamos algumas perguntas que ficou em dúvida aqui. Por exemplo, tenho perguntas aqui, ó. Quais são as principais ocorrências de irregularidades cometidas pelas empresas? Nós precisamos saber, né? Temos outras questões aqui. De repente a gente faz uma reunião aí numa quarta-feira, um pouco antes da sessão, né? Fazemos aí, juntamos algumas perguntas, alguns questionamentos e marcamos uma data lá, porque logo em seguida nós vamos ter o Conselho Tutelar, a Secretaria de Assistência, vamos ter também a SIC, e nós não podemos só ir ouvir, a gente precisamos colocar o que podemos também reivindicar, não é isso? Bom, se me permite, presidente. Sim. Hã? Eu acho que é legal depois abrir, se as pessoas quiserem, mas antes eu queria fazer um registro que eu tinha, na verdade eu estava cometendo um lapso aqui. Outro dia eu fui procurado pela Maria Helena, que é da instituição Homens do Amanhã, guardinha, né? Assim, interessada em acompanhar, e eu até, se ela estiver assistindo aqui, eu quero dizer que eu falhei, porque eu fiquei de comunicá-la dos dias, do cronograma das nossas reuniões, ela gostaria de participar, acompanhar. E ela me disse que existe uma Federação Nacional de Entidades, né, assim, não sei se de formação, né, para aprendizagem, cuja sede é em São Paulo, né, que valeria a pena talvez a gente convidar para que ela viesse também na comissão, porque deve reunir já muitas informações a respeito, né, das dificuldades e como é que está a implantação dessa legislação, obviamente no âmbito nacional, mas por estar em São Paulo, tem muitos dados aqui, né? Então, depois, eu até anotei o nome da entidade, mas eu não me recordo agora, mas eu queria sugerir que em uma dessas próximas reuniões a gente pudesse fazer contato e convidar essa federação de entidades que estão inseridas nesse programa. Posso passar a palavra para quem? Tem algum microfone aberto aí? Eu acho, Iabi, que é muito interessante também, eu estava falando com o Gustavo Peta, como já disse, falei com alguns de vocês, que era interessante que a Câmara de Vereadores, né, já que a gente está reivindicando o primeiro emprego, o jovem aprendiz, eu acho que era muito interessante que começasse pela nossa casa, pela Câmara de Vereadores. Precisamos conversar, isso requer saber do orçamento também, então acho que nós precisamos falar com o nosso presidente, Peta, para que a gente pudesse dar um exemplo para a cidade partindo da nossa casa. Na Câmara de Vereadores, o jovem aprendiz, o primeiro emprego desde aqui.
Acho que nós podemos conversar depois e sentar com o presidente, porque tem questão de orçamento, da peça orçamentária da casa. É isso. Palavra. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Saúdo na pessoa do presidente dessa importante comissão formada para o nosso município, a todos, autoridades presentes na mesa. Eu comungo na linha do nosso nobre, excelentíssimo vereador Peta, na questão do tempo. Realmente a gente podia degustar mais informações para nossas comunidades e município. Porém, como ele também já chegou dizendo que tinha um espaço de tempo reduzido, então a gente, de uma certa forma, respeitar. Mas eu sei que essa importante comissão vai buscar, né, meios para nos passar isso futuramente. Para mim fica assim uma questão, como fica os aprendizes, né, os jovens na questão com deficiência, se ele também entra nesse programa, como as empresas, por exemplo. Emerson Miguel, desculpa, até nem me apresentei. Como fica, se esses jovens também, na linha deficiência, portador de deficiência, também consegue estar entrando nesse plano, né? Que seria muito importante, porque tem certas deficiências que, de repente, dá para se estar tendo a positividade com as empresas também. E uma outra questão, presidente, quando o nobre presidente secretário de Trabalho e Renda, juntamente com o vereador Tico Costa, esteve na Fundação Casa, né, levando o programa, né, do trabalho e tal, para os jovens lá. A comissão, como todos os vereadores dessa casa, se não poderia fazer, de repente, uma lei que conjugasse o jovem, né, que está na Fundação Casa, para poder inserir nesse programa. Não sei, uma ideia, de repente está levando isso aí, até mesmo porque, como a preocupação nossa é para que não chegue ao delito, né, como bem falou o nobre vereador Rossini, ou seja, dá uma oportunidade depois também, né, da Fundação Casa, uma das aí dito, né. Então é isso, eu acho que é buscar informações, presidente, e parabenizar na vossa pessoa a todos que está nesse intuito de estar ajudando o nosso município num papel tão importante que é o nossos jovens. Eu agradeço aí e muito obrigado. Tem mais alguém que fala só o nome, Salto? Eu sou Valdir, assessor do vereador Paulo Búfalo. Na verdade, eu teria umas 3 perguntas, né, mas infelizmente não vou entrar no mérito. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que essa questão da criança e do adolescente, e essa coisa de aprendizagem, num país ainda hoje, que se a gente for fuçar ainda tem trabalho escravo infantil, ainda não eliminamos tudo isso aí, eu acho que essa proposta de aprendizagem do meu primeiro emprego, na situação, do ponto de vista educacional, é um dos melhores que apresentou ainda nesse país. O problema é como efetivar, né? Ou como impedir que, de uma certa maneira, ele seja fraudado. Fraudado no sentido que a minha pergunta exatamente para ele seriam 2 coisas. Primeiro, parece que compete ao Ministério do Trabalho e tal fiscalizar 2 questões fundamentais. Uma é a cota, né? Se as empresas estão cumprindo os 5%. Pelo número que ele falou aqui do Estado de São Paulo e até pelo número de empresas, por pouco que eu conheço, evidentemente, e pelo sistema que ele falou que usa, quer dizer, que dá para você
por exemplo, pelas firmas, a indústria que você tem aqui, que eles são obrigados a registrar funcionário e tal, dá para você ter uma previsão mínima de o número de empresas e o número que teria que, por exemplo, cumprir essa cota. Correto? Não estou dizendo... Então, esse seria uma coisa. Me parece que isso é possível através do sistema, né? A outra fiscalização, vamos dizer assim, é do ponto de vista se estão cumprindo as normas, porque o problema do trabalho aí, o problema do salário e a exploração das empresas, ele deu duas referências, que teve uma empresa grande que ele não falou o nome e outra que fiscalizou, que, na verdade, é um pouco do fraude. Quer dizer, a pessoa quer pegar como aprendiz para pagar um salário menor e trabalhar, correto? Acho que essa é a questão. E, para isso, tem muita empresa que aí contrata lá a tal da escola, tal, na verdade, é uma grande fachada que a pessoa vai para trabalhar, a criança vai para trabalhar e não está aprendendo. Então, era mais nesse sentido, mas eu estou fazendo aqui para deixar que a gente pode, de uma certa maneira, procurar ter mais dados, pegar a nossa região, ver quanto que entra isso na cota. É claro que é impossível o Ministério do Trabalho com esse corpo sustentar, mas eu sou uma pessoa que eu fiz Senai, né? Aquelas que tem lá já são antigos, que agora entrou nesse esquema aí de, vamos dizer, na lei federal, né? Mas... E hoje, mesmo hoje, quer dizer, quem é o pai de família quando a criança não pega 14 anos, pô, dá para entrar no Senai, ou entrar no SESC, isso é do meu tempo. Evidentemente que o Senai foi formado em função de mão de obra especializada, do desenvolvimento da indústria, que precisava de mão de obra qualificada. Mas eu estava querendo dizer, que não vamos entrar no mérito aqui da coisa, acho que o Canário já falou bem, o Peta também, que é uma coisa muito bem para criança e adolescente, principalmente dos 14 anos, no bom sentido que, além de estudar, de se formar, entendeu? Vai aprender uma profissão, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa boa. Agora, o problema é que carece de uma efetivação do jeito que ele é tratado e do jeito que a gente tem que fiscalizar para que se cumpra, entendeu? Porque o Canário já falou... O tráfico absorve rápido uma criança, não é um problema isso lá. O problema é o direito da pessoa estudar, inclusive se formar e se preparar para trabalhar. Então, seria essas duas coisas, entendeu? Importante. Embora eu sei que está defasado, não tem coisa, mas eu acho que é uma coisa que aqui a Câmara, nós aqui, a região nossa, né? Se a gente comparar, a gente sabe mais ou menos quanto que tem de jovem de 14 até os 16 anos, só na cidade de Campinas, por exemplo. E aquilo que o Rossini falou, quer dizer, por onde que a pessoa entra? Como é que qual é o interesse público, por exemplo, tanto da prefeitura, dos vereadores, se é uma coisa boa, se é uma coisa que alimenta e tal, por onde é que entra? Onde é a porta de entrada? O que tem que fazer? A gente tem que estimular, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, era um pouco disso, queria deixar mais ou menos aquilo que eu penso. E, evidentemente, eu faria essas perguntas aí no sentido do Ministério do Trabalho e a visão deles, quer dizer, se isso não está funcionando por falta de fiscalização ou por falta de... Assim, ter um parecer, mas já que eles que lidam diretamente com isso. Obrigado, Canário. E estou à disposição aí para contribuir e acho que a gente tem que... Né? Tá bom? Vamos passar a palavra para a Joyce. Boa tarde a toda a mesa. Meu nome é Joyce, para quem não me conhece. Nós, no Conselho de Deficiência, estamos trabalhando muito em cima da fiscalização, para que a fiscalização seja mais eficaz. Por quê? Como foi passado hoje para nós os dados, que existem 5.110 jovens que estão nas indústrias, com mais de 1 milhão de habitantes na cidade de Campinas, o número de jovens é muito alto. E os jovens com deficiência? Daí entra a questão da falta de acessibilidade nas indústrias, onde muitas vezes é burlada as leis.
você vai em grandes, ou seja, vocês vão em grandes indústrias multinacionais e não se deparam com jovens cadeirantes trabalhando na empresa. Tem muitos amputados, enfim, para suprir a cota, devido ao número, né, que é exigido. Mas, por conta da falta de fiscalização que não é eficaz, nada é cumprido em nenhum aspecto. Fica muito a desejar. São muitas irregularidades, em todos os sentidos. A comissão aqui formada hoje é de extrema importância. Nós trabalhamos muito nessa questão, mas se tivermos uma união, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada um fazendo a sua parte, nós conseguiremos chegar no objetivo. Que bom. Muito bem, Joyce. Tem mais alguém que quer usar a palavra? Joyce, eu queria só complementar um pouquinho aqui. Eu tenho um sobrinho que ele nasceu e, por ser o primeiro filho, minha irmã acho que não conseguia ver a inflamação no ouvido, alguma coisa assim. Eu moro em Hortolândia. Desde o berçário dele que ele teve no colégio adventista ali em Hortolândia, né? Se formou, aí ele ficou com um problema no ouvido. Então, olha só para você, ele vai nas empresas formado, não consegue emprego. Por quê? Porque ele não consegue ouvir de um ouvido. Mas também não consegue estar no quadro de deficiência. Aí ele diz assim, o tanto que eu estudei, para quê? Eu não consigo nada. Ele vai, há uns 6 anos atrás, teve uma empresa que chamou ele com um salário de R$3.500. É telemetria que fala, o exame do ouvido? Telemetria. Audiometria, é isso. Quando ele chegou na hora, se você conversar com ele, você não percebe, mas chegou na hora não passou, ele volta desesperado para casa. Aí ele fala, poxa, mas... Aí minha irmã me liga, pô, mas você é vereador, você não consegue ajudar. E aí você consegue ajudar como, se ele não passa no exame? Aí ele não é nem como deficiente, nem como normal. E aí ninguém sabe, entendeu? E tem outros casos assim. Então, eu fico muito feliz da sua fala, porque a gente sente na pele. Aqui no dia D, que a gente fez na cidade de Campinas, né, foi um sucesso. Porque nós, se eu não me engano, nós perdemos só para São Paulo, né, ou para Salvador, na época, de público atendido ônibus. Mas eu sempre dou esse depoimento aqui, que eu fui chamado lá na Estrada da Reforma Agrária, Parque Centenário, que um menino tinha me chamado. E eu cheguei lá, olha, ele está aqui, a mãe dele até morreu, a mãe dele esses dias atrás. E ele queria falar com você. Eu cheguei lá, ele tinha muita dificuldade até para falar, para andar ainda mais, né? Mas o que me comoveu, que eu cheguei para ele e disse para ele assim, olha, você quer que eu ajude você a se aposentar? Olha para você ver, Valdir, como que é difícil, né? Aí a gente vê uma pessoa normal e tudo, olha a comparação que eu fiz. Ele falou assim, Canário, aposentar, eu tenho 21 anos, eu quero registrar minha carteira porque eu sou brasileiro, eu quero trabalhar. Eu olhei para ele e falei, e agora, como é que vai? Eu falei, vou me esforçar. Mas saí de lá falando assim, como é que eu vou me esforçar para uma pessoa desse jeito? Quem vai dar emprego para ele? Né? As mãos com problema. Aí ele falou assim, Canário, eu morava em Montemor e andava 3 km de bicicleta para terminar o ensino médio. Eu falei, pô, meu, como que pode, né? Aí eu saí dali animado, né? Porque às vezes a gente com dor no joelho, uma dor nas costas, já está tudo acabado, né? Aí nós fizemos o dia D. E eu não o convidei. Quando chegou na hora, eu entro ali no CEPAT, aquele movimento, a secretaria, Larissa, os diretores, Jorge, todo mundo se mobilizou e nós convidamos 48 empresas abrindo porta para 480 empregos para pessoas com deficiência. Aí eu me lembrei dele, falei para o Tisha, vai lá, que é o meu motorista, vai lá buscar aquele menino lá no Parque Centenário. Aí ele foi, buscou ele veio todo arrumado, né, social e tudo, chegou e daquele jeito dele. Aí quando foi, eu estava com o prefeito inaugurando o Abaeté. Aí me liga ele. E aquela dificuldade de falar, eu falei, mas quem será? Que eu lembrei. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu quero que você venha aqui na minha casa. Aí eu falei, pô, vou atender o pedido dele. Estava alegre, fui lá, me abraçou e falou, olha, já estou com a minha carteira registrada, vou abrir conta no Banco do Brasil e vou trabalhar no Pague Menos. Ele estava tão alegre, né, todo feliz, e eu falei, poxa vida, como que pode, né? Às vezes, tão pouco faz uma pessoa tão feliz, né? Pessoa que estava lá jogada praticamente, sem chance nenhuma. Então, a gente precisa olhar
porque eu estava falando essa semana, eu estava subindo a minha escada mal feita lá pelo pedreiro, e eu falei para o rapaz, o Tião estava falando, pô, é difícil subir aqui, né? Eu falei, a Emanuela fala que todos nós, se Deus quiser, vamos ser deficientes um dia. Porque todos, se a gente ficar velho, vai ser deficiente, vai precisar de alguém, né? Então a gente precisa sonhar e viver com os outros, com a diversidade. A gente precisa ajudar. E eu acho que essa comissão é um ponto importante, porque a gente não tinha ouvido falar muito sobre isso. Que eles pegam para cumprir a cota. Na minha comissão, a gente ouvia falar de empresas, Pedro, que pega, por exemplo, a pessoa com deficiência visual, pede para ficar em casa. Tem uns que até paga para a pessoa ficar em casa, que diz que vai enfeiar a indústria. Aí coloca aquele ser humano numa situação mais difícil ainda, fala, pô, não sirvo para nada. Não é? Então, essa comissão, ela vem também, eu acho que o Rossini, uma pessoa muito sensível a isso, o Iabico, o Peta, eu acho que a Câmara, eu não sei se para a gente lá para frente, eu estava pensando aqui que a gente devia, cada um de nós, compor com mais um grupo de vereador para fiscalização. Mas lá no fim, ver se é possível isso, Rossini, a gente chamar, porque também vamos ser pouco. Se olhando para esse universo que tem, de repente o Rossini pode falar, olha, vamos 3 comigo, vamos 3 com o Pedro, mas lá para frente, eu acho que depois que a gente ouvir tudo, tiver na conclusão, né, a gente vê se a Câmara com certeza virão para a gente dividir a cidade e vamos fiscalizar, então, vamos lá, vamos em loco lá. E aí a gente convida a secretaria, os conselheiros, juntos, para a gente tentar reverter essa situação. Não tem mais ninguém com a palavra. O Rossini, você quer falar, dona Maria? Fale o nome de onde quer. Maria José, né, do Adorado dos Carajás. Eu senti o companheiro aí, João, né? João é o nome dele? João Batista. Ele falou sobre a criança trabalhar 14 anos de idade. Eu achei que ele não falou sobre educação também. Porque a criança, quando chegar ao mercado de trabalho com 14 anos, tem que estudar também. Trabalhar de dia e estudar à noite. Ele não falou nesse assunto. E com 16 anos também. Até que esses anos todinho que eu moro em Campinas, ainda não vi um rapaz de 14 anos chegar ainda um emprego ainda. Onde eu moro, ainda não vi nenhum. Sempre chega com 16 anos, 17 anos, quando vai lá, volta que não tem vaga para eles trabalhar. Aí eu achei isso, ele não falou, não é educação. Falou só emprego de 14 anos, 16 anos, não tem idade, pode ser de 50 anos, não sei o quê, tudinho. Mas se a pessoa chega lá com 50 anos no setor de trabalho, não tem emprego, tem que voltar para casa. Eu achei isso aí uma palavra muito que ele não no setor, primeiramente, é educação. Como é que uma criança vai para trabalhar 6 horas de trabalho, 8 horas, vai estudar como? Como é que pode estudar? Não chegou no acordo que eu vi ele falar aí. Ele com a moça aí falou direitinho, tudinho, mas não falou na educação. Primeiramente, tem a educação primeiro, para poder chegar ao meu trabalho, o mercado de trabalho. Porque se você pega um analfabeto, ninguém pega no mercado de trabalho. Não pega. Pode chegar uma cozinheira, chegar ajudante de cozinha, eles querem com estudo. Porque como vai estar no estudo de cozinha, como está na cozinha, como está no balcão também atendendo. Está no caixa também. Aí eu achei isso aí ele meio um pouquinho estranho. Por isso que ele saiu mais depressozinho, ligeiro possível. Você falar na educação, primeira coisa, né? Primeira coisa é a educação. Que adianta o meu com 14 anos chegar no mercado de trabalho, trabalhar 6 horas, ganhar um salário mínimo sem falar em educação. Isso, para mim, isso não existe de jeito nenhum, né? Ele tem que falar primeiro na educação. Concorda comigo com isso? Eu achei correto ele não ter falado esse problema da educação. Mas uma das diretrizes do programa é a obrigatoriedade de estar cursando o ensino fundamental. O ensino, mas ele não falou no ensino. Falou só nos 16 anos, 18 anos, até 18 anos, disse que tinha 2.400 vagas. Até aqui em Campinas eu não vi nenhum menino trabalhar com 14 anos. Não chegou ainda aqui nenhuma essa vaga de 14 anos para nenhum ainda. Não, vai tudo na rua aí, como Deus quer e consente. Eu estava conversando aqui um pouquinho com o Rossini e com o Gustavo Peta, até onde a gente entendeu, por isso nós gostaríamos de um tempo a mais, né, deles, porque o que a gente entende é o seguinte, o jovem aprendiz, ele não pode sair, eu tenho essa dúvida, se ele pode sair do bairro e ir direto para a empresa, seu Valdir, ou se ele tem que ser indicado por essas entidades. Esse fluxo que... Então, e a pessoa melhor para nos dizer isso seria eles. Então, por isso que nessa nova agenda nossa,
Dona Maria, era a gente aprovar aqui, porque nós temos aqui em 3, somos 5 os membros, nós precisamos também ter a maioria para aprovação da próxima reunião. E eu estava aqui falando com o Rossini que era bom que a gente aprovasse aqui. A gente está propondo uma nova reunião com eles, mas aí a gente vamos coletar mais dados para a gente poder ter mais perguntas para eles, né? Então a gente queria aprovar aqui a próxima reunião com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né? Uma outra, eu nem sei se seria com eles a segunda ou com eles, tá certo, poderia ser com eles, que a gente também vamos chamar a SIC, né? E também a reunião com gerência do Ministério do Trabalho, uma nova reunião, colocar eles com mais tempo, que também não foi convidado em cima da hora, né? Eles poderiam ter reservado um pouquinho mais de tempo, Rossini. E entidades educadoras cadastradas, que são essas 16 entidades, que a gente poderia ter um tempo maior, então, para poder contemplar a todos que estiverem aqui, uma reunião maior, poderíamos chamar diretores de escola, porque era importante também que a escola viesse, porque ali na escola é que estão os meninos de 14, 16 anos também. A gente poderia abrir o leque e convidar algumas diretoras de escolas também para poder isso. Essa agenda poderia ser... Eu acho, assim, na medida que a gente for desenvolvendo o trabalho, a comissão ganhando mais consistência e tal, a gente traçar os próximos passos e até alargando, né? Como a gente já tinha na última reunião, assim, proposto que o Conselho Municipal, né, do Dia da Criança e do Adolescente pudesse estar presente, porque certamente esses programas, essas entidades, eu acho que devem ter também o cadastro. Eles talvez tenham informações importantes para trazer para a comissão. Eu, na verdade, por questão de delicadeza, eu sugeri que nós fôssemos ao Ministério do Trabalho, entendeu? Se há alguma dificuldade por parte deles, é mostrar que nós estávamos dispostos a ir em loco, pesquisar com tempo, com calma, perguntar, né? Enfim, talvez, e depois, se achar necessário, chamamos novamente ele aqui, mas eu me deslocaria até lá, para mostrar, assim, que a comissão quer... Aí nós damos importância para esse trabalho, né? A ponto de que nós estamos dispostos a ir lá, não tem problema nenhum, uma agenda com eles e tal. A gente aprova aqui uma agenda primeiro lá e depois o conselho lá aqui. Mas primeiro a gente vai lá. Tá. Mas a próxima reunião do conselho, se quiser pautar, não vejo problema. Não, então vamos fazer o seguinte, Rossini, você tem razão. Vamos levantar e nós temos um prazo para marcar uma outra reunião. Nesse meio de tempo a gente se encontra aí e vamos formulando novas... Nós já estamos com a data agendada aqui, reserva, né? Então, eu acho que a gente tem que preencher essa data e, assim, a sugestão, eu concordo que seja o conselho, se ele confirmar. No caso de não puder, a gente aí bota uma outra entidade. Que hora que é agora, Pedro? Não temos mais. Tem alguém que quer falar mais alguma pergunta? 3h03 é até 3h30, não é isso? Bom, nós queremos então agradecer novamente a presença da Caroline, de todos vocês também, né? A do Emerson, viu, Emerson? A do João Batista, um nome de se respeitar, né? João Batista, né? Um grande homem que foi, né? E também aqui a da Joyce, agradecer sua presença, do Valdir, enfim, de todos vocês que nos chegaram o nome aqui, do João, que é o presidente do Dourado dos Carajás, do Robson, lá do Bandeira São José, e a comissão aqui presente. Então, nós, às 3h03, nós estamos encerrando a primeira reunião dessa comissão de inclusão de jovens no mercado de trabalho. Encerrada a reunião da Comissão de Estudos
sobre a inclusão de jovens no mercado de trabalho em Campinas. Dentro de instantes, logo mais às 4 horas da tarde, nesse mesmo espaço, nós teremos a primeira reunião da comissão de estudos que trata da obesidade aqui em nossa cidade. Essa comissão ela é presidida pelo vereador Luiz Iabico, do PDT, que hoje vai trazer uma especialista no assunto para falar sobre a questão de doenças crônicas em nossa cidade relacionadas à obesidade. Agora você fica com a programação normal da TV Câmara e logo mais às 4 voltaremos ao vivo deste espaço. Até mais. TV Câmara, Campinas.